O chanceler da Alemanha conversa com Vladimir Putin a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia. Nós temos que faz mais de 2 anos que a Rússia e a Alemanha conversaram a respeito das questões da Europa. Vale destacar que a Alemanha tem a mais importante economia europeia, é um importante player no âmbito do bloco econômico europeu e mais, ainda que esteja em crise, tanto política quanto econômica, a Alemanha é o principal aliado da Ucrânia quando olhamos para a Europa. Isto em termos de ajuda, em volume de pacotes de ajuda, é a Alemanha o principal país que destinou recursos para a Ucrânia, além dos Estados Unidos. É claro, em primeiro lugar é os Estados Unidos, o principal apoiador da Ucrânia no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, mas a Alemanha vem logo na sequência, sendo o principal país. E a conversa entre Olaf Scholz e Vladimir Putin pode trazer para nós um caminho para a paz. E é curioso que tudo isto ocorre em boa medida sob a eleição de Donald Trump, porque a eleição de Donald Trump coloca uma interrogação gigante na questão da geopolítica europeia e nos traz muitas incógnitas a respeito de como será o futuro da Ucrânia sem um apoio dos Estados Unidos, caso Donald Trump não apoie a Ucrânia, conforme alguns entendem, conforme alguns analisam dessa maneira, inclusive. É sobre estes assuntos que nós iremos falar. Hoje é dia 15 de novembro de 2024, aqui no nosso Diário de Guerra. Antes de avançar, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo. Então nós temos aí, inclusive, a figura de Olaf Scholz e a figura de Vladimir Putin. Pessoal, o território da Alemanha hoje vive uma crise política, inclusive a coalizão que é a base do governo aí de Olaf Scholz se desfez. Justamente porque é uma coalizão muito fraca em termos de objetivos ideológicos em comum, né? E certamente esta coalizão, quando iniciou e agora com o seu fim, já demonstrava muita fraqueza, certo, da Alemanha em relação ao que foi o governo ali de Angela Merkel, por exemplo, enfim. Mas de qualquer maneira, o fato é, nós temos no horizonte muitas desconfianças a respeito do modo como Trump irá apoiar a Ucrânia, caso apoie, certo? E aí nós temos uma Alemanha se movimentando no tabuleiro da geopolítica e uma conversa entre Putin e Olaf Scholz. Esse é o principal tema da política na minha interpretação, tá? As conversas entre Scholz e Putin já estavam para acontecer há alguns dias, tudo bem, é verdade, mas ocorre justamente neste time. Porque assim, se o Biden tivesse sido, no caso a Kamala Harris tivesse sido eleita, o tom do apoio à Ucrânia é um. O Trump sendo eleito, o tom é outro, não é? Então a conversa é diferente, tá certo? Porque não se sabe exatamente, repito mais uma vez, como o Trump irá ajudar a Ucrânia, tá? Então aqui nós temos a conversa entre Putin e Olaf Scholz. O Olaf Scholz vai trazer para a discussão, pelo menos é o que noticia a Reuters, né, a questão da paz justa e duradoura, tá bom? Porém, esta é a visão que nós conhecemos e é a visão justamente da Ucrânia, de que é necessário chegar a uma paz, caso haja um diálogo para a paz, e essa paz tem que ser justa. E no entendimento da Ucrânia, a paz justa significa não perder territórios, tá? Esse é um ponto importante. Consequentemente, não perder soberania sobre as regiões que a Ucrânia considera como sua após ali a dissolução da União Soviética, as fronteiras de 1991, tá? Ao mesmo tempo, a resposta do Putin é que, ainda que haja uma conversa para a paz, novas realidades territoriais devem ser consideradas, ou seja, é justamente o ponto importante da Rússia, o território que a Rússia conquistou, pelo que nos tem demonstrado Moscou, eles não estão dispostos a perder os territórios de Luhansk, Donetsk, parte considerável do Donbass, Zaporizhia, Kherson e também a região de Kharkiv, uma parte do território de Kharkiv e, claro, toda a realidade territorial da Crimeia. É aí que nós temos a maior discordância a respeito de como que a paz pode ser costurada,
tá? Então, repito, a questão territorial é algo que nós temos que ficar atentos, porque é ali que se dá a maior controvérsia sobre a questão da guerra e a sua paz, enfim. É claro que outras questões de geopolítica, a exemplo da Ucrânia pertencendo ou não à OTAN, pertencendo ou não à União Europeia e coisas do gênero também são importantes. Mas a questão territorial é, pelo que temos, o principal ponto de discórdia, tá certo? Mesmo a reconstrução da Ucrânia no pós-guerra, agora é algo mais fácil de acordar e decidir decisões políticas e econômicas do que eventualmente o território, né? Vamos continuar acompanhando. Outro assunto envolve, mais uma vez, o governo Donald Trump, que é a indicação de Marco Rubio tal, e o Andriy Sybiha, que é o atual primeiro chanceler, no caso da Ucrânia. Ele felicitou o Marco Rubio pela indicação ali pelo Donald Trump e fala mais uma vez a respeito da paz através da força, ou seja, a realidade, a ideia de que a paz só será possível se houver uma capacidade ucraniana de demonstrar força diante das investidas russas, porque a Ucrânia enfraquecida, se faz a paz, certamente não terá condições de assegurar o que pretende, portanto fará uma paz conforme os interesses da Rússia, tá? Esta é a concepção que esbarra naquela ideia da possibilidade da Ucrânia utilizar armas de longo alcance, mísseis balísticos contra o território da Rússia, tá? Mas o fato é que a Ucrânia vem se conformando, digamos assim, com a realidade de Donald Trump e o seu governo, e vai buscar junto ao governo dos Estados Unidos a realidade colocada Donald Trump e eventualmente, certo, buscar algum meio de apoio e uma paz na concepção da Ucrânia justa, enfim, tá? Então nós temos uma Ucrânia se movimentando nesse sentido para dialogar e tentar entender como que vai ser o governo de Donald Trump e a sua relação com a Ucrânia, caso exista alguma relação de apoio, vamos continuar acompanhando. E nesse vácuo de não ajuda, a Alemanha é o principal país, repito, certo? Que apoiou a Ucrânia até o atual momento, quando o assunto é fornecimento de equipamentos militares, armamentos, pacotes econômicos e etc. Tá bom? Então, vamos ficar de olho aí na conversa entre Scholz e Putin e o eventual desdobramento. Agora, o diálogo pela paz tem surgido por outros caminhos também. Nós vemos lá o Gennady Gatilov, que é o embaixador russo na ONU em Genebra, falando que haveria paz se Donald Trump ajudar. Mas a paz conforme a nova realidade territorial. Isso tem que ficar claro aí, sempre no que diz respeito à visão da Rússia, tá? Então nós temos que embaixador da ONU, da Rússia na ONU, falando da possibilidade de paz, se houver o intermédio do Trump, a conversa entre o Olaf Scholz e eventualmente como chama? O Putin. Mais do que isso ainda, nós tivemos, inclusive eu não coloquei aqui nos slides, a conversa, o discurso ali do governante da Finlândia, falando nos pontos, não é pela paz que eventualmente o Trump vai trazer à tona. E ele fala, inclusive, que a principal dificuldade é justamente o território, ok? Que é uma das grandes controvérsias. Então, o diálogo pela paz, no atual momento, nos parece estar surgindo. Uma outra coisa importante, que é um dos assuntos mais fundamentais que nós iremos enfrentar nos próximos anos, é a questão da população, da natalidade. A Rússia é um país que enfrenta uma queda bastante expressiva das taxas de fecundidade, conforme nós sabemos. Tanto a Rússia, aliás, quanto a Ucrânia tem uma taxa de fecundidade que está abaixo da taxa de reposição, de modo que os dois países naturalmente assistirão às suas populações diminuindo, ok? Independentemente da maior diminuição ainda demográfica em decorrência da guerra, né? E aí nós temos uma Rússia proibindo propaganda antinatalidade, ou seja, propagandas que não apresentem crianças nos comerciais e coisa do gênero, ou seja, há um interesse da Rússia, e não é de hoje, de uma reposição demográfica muito importante. Quando nós temos, repito, né, a taxa de 2,1 filhos por mulher, a taxa de fertilidade ou fecundidade, isso daqui é a taxa de reposição. Quando os países apresentam uma taxa inferior a 2,1,
a população do país necessariamente vai diminuir no longo prazo, ok? No curto e longo prazo, ok? Nas próximas décadas, perfeito? Por quê? Só não diminui agora por conta do aumento da expectativa de vida e da diminuição da mortalidade infantil. Mas quando a taxa de fecundidade é 2,1, mantém. Quando é abaixo disso, a tendência é a população diminuir. E quando nós olhamos para a realidade russa, é de 1,4. Mesmo a Ucrânia, 1,2. Isso em 2022, né? Então a taxa de fecundidade nos dois países em guerra é baixa. Então são países que caminham para um envelhecimento e uma queda demográfica. E as posturas do Putin, em vários momentos a gente assiste várias posturas do Putin que são compreendidas como posturas conservadoras em relação a certas propagandas envolvendo a comunidade do arco-íris, certo? E uma postura do governo da Rússia em não permitir, por exemplo, e a justificativa é justamente essa: é necessário que a população tenha filhos, certo? Justamente para repor a população, a massa demográfica que vai envelhecendo e a recomposição dos jovens, enfim, tá? Então isso é algo importante e é sob essa perspectiva que nós temos a Rússia tratando a questão populacional aí nos últimos dias, ok? Outra coisa que é muito importante é a questão da instabilidade na Geórgia. A Geórgia é um país que passou por eleições parlamentares recentes, tá? E a Geórgia tem aquela enorme instabilidade, porque está também sob a influência da Rússia e pretende se aproximar da União Europeia. É um país dividido, assim como a Moldávia. Tudo bem, nós temos instabilidade, protestos, invasões de parlamento, informações que saíram hoje mais cedo. Vamos acompanhar e ver o que ocorrerá na Geórgia. Além disso, nós temos, por fim, a Áustria dizendo que a Rússia não fornecerá mais gás a partir de amanhã, sábado, dia 16 de novembro do atual ano, do corrente ano 2024. Vamos acompanhar. Fato é que nós temos uma Europa que dependeu muito do gás e do petróleo russo, sobretudo para a geração de eletricidade, de energia, e certamente a Rússia não fornecendo tal fontes energéticas, há uma menor qualidade de vida necessariamente na Europa, ou a busca por novas alternativas de energia. E consequentemente, uma curiosidade é que aumenta muito o consumo de carvão em diversos territórios europeus para a geração de energia. Todo o discurso ambiental, né, muitas vezes bocó, certo, cai por terra, porque precisa de energia para manter a qualidade de vida. Do contrário, não tem como manter ali o que é a vida, do conforto que as sociedades europeias ocidentais chegaram no atual cenário da nossa história humana, né? Quando olhamos para o âmbito da guerra, nós temos tentativas russas de avançar na região de Donetsk, nós falamos disso aqui de modo reiterado sempre, e ataques que a Rússia fez de maneira muito significativa em Odessa, ok? Nós temos a Rússia bombardeando Odessa constantemente nessas últimas 5, 6 semanas, ok? Todos os dias, basicamente, nós temos a Rússia alvejando alvos na região de Odessa. Odessa é esse porto que ocorre ao sul aí do território, não é da Ucrânia, conforme nós podemos visualizar, e constantemente, repito, ataques russos nesta região de Odessa, um porto importante de acesso ao Mar Negro, não é importante, enfim. E claro, a disputa na região de Kursk, a Rússia não consegue retomar a região até agora. Vamos continuar acompanhando. Parece, as informações chegaram mais cedo também, que houve uma certa emboscada para os russos na tentativa de conquistar Malaya Loknia, no território de Kursk, onde há as discussões de que nós temos ali soldados da Coreia do Norte. Vamos continuar acompanhando, mas é isso. Você chegou até aqui, agradeço a presença. Reitero, deixa o like, se inscreva no nosso canal. E você que quer aprender geopolítica de maneira mais aprofundada, conheça a nossa comunidade Geopolítica para Entender o Mundo. O link está na descrição do nosso vídeo. Conheça também um e-book, um material feito para você estudar e saber como aprender geopolítica. Geopolítica, lembrando, geografia, história e política. A compreensão desses três elementos no território te permite entender o tabuleiro da política global. Bons estudos, conforme sempre digo a vocês, respeito a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.